Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez, nós trazemos para todos vocês uma aula e agora falando do caráter, esse degrau que nós estamos subindo nessa escada para a renovação da nossa mente, da vossa mente. Então, o que que acontece? Nós estamos falando sobre esse tripé do indivíduo, do interior da pessoa, que é formado por temperamento, personalidade e caráter. E eu vou abrir aqui para todos vocês, compartilhando a tela para que você possa acompanhar comigo na leitura. Isso é muito importante você aprender sobre esse degrau, esse tema do caráter. Você vai aprender muito nesta aula. Então, tenha paciência, é estudo, nós não estamos trazendo apenas uma mensagem, mas a gente está trazendo um estudo. E se você abriu aqui nesse vídeo falando sobre o caráter, seria bom você ir na playlist desse canal, onde você está, e você clicar ali na playlist onde tem Descobrindo Minha Identidade, porque é justamente para você se conhecer. Nós estamos trabalhando para que cada um de nós venha se conhecer, tá bom? E para você se conhecer é necessário você estudar. É necessário você subir esses degraus que a gente começa com querer. A pessoa tem que querer, aí tem a disciplina, aí tem o posicionamento, que a pessoa tem que se autoposicionar, aí tem as crenças, que você vai ter que ver quais são as suas crenças, e essas crenças limitantes, as crenças fortalecedoras. Você vai ter que eliminar muita coisa do teu passado. E como fazer isso? Não é no estalar do dedo, mas é à medida que a pessoa vai adquirindo essa técnica do aprendizado acelerado, tá bom? E aí vai subindo os degraus. Depois de crença vem mudanças, que aí nessas alturas você já tem capacidade para mudar muita coisa dentro de você. Depois vem a procrastinação, que se você entender sobre a procrastinação, então você não vai deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. Quando a gente termina nesse degrau, começa se falando de personalidade, temperamento e caráter. Vamos estudar isso aqui? Caráter. Nós estamos no N1, esse N1 é o nível 1, D9 é o degrau 9 e é a quarta fase. Estamos nessa quarta fase. Muito bem. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. É um feitio moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Isso aqui é bom ressaltar, entendeu? O que define a personalidade de uma pessoa e a índole? O caráter dela. É claro que quando uma pessoa ela é evangelizada, ela é nascida de Deus, nascida do Espírito, uma nova criatura em Cristo Jesus, então ela faz agora essa essa anexagem, né? Ela faz essa ressignificação. Agora o meu caráter é o meu caráter do Genival ou o teu moldado em Cristo Jesus, uma nova criatura. E aí tem o domínio próprio, que é o temperamento, que entra no temperamento. E aí tem uma nova personalidade, é uma nova pessoa, é diferente. Ela passa a ser uma pessoa interessante nos ambientes aonde ela chega. Porque Cristo Jesus era assim. Aí nós vamos falar aqui sobre os traços de caráter. Vai ser muito interessante isso aqui. Acompanhe comigo. Talvez você nunca ouviu falar sobre os traços de caráter. Os traços de caráter são forças do corpo e da mente. Então você vê que está mais ligado à fisiologia, né? À mente, à psicologia. Então são forças do corpo que ajudam a moldar a nossa identidade, emoções e comportamentos. Eles se formam ainda na infância.
período em que estamos aprendendo a descobrir nossas habilidades como ser humano. Nesse meio tempo, a consciência está lutando para interpretar a realidade. Nosso pensamento ainda não tem a complexidade necessária para entender as emoções e os motivos das pessoas, mas já precisa se proteger contra as suas consequências. E daí que surgem os traumas. Esse problema de traumas, de crenças, de, sabe, de criação. Isso aqui traz muito para a vida adulta, amigo. Eu quero que você entenda isso aqui. Um trauma, porém, não é sempre um episódio de violência ou relacionamento abusivo. Nem sempre. Ele ocorre, por exemplo, ainda no útero, quando o bebê sente a aflição da mãe, e no período do desfraude, que é um período que a criança começa a ter suas próprias experiências. Então, nós vamos falar sobre isso, que esse período na gestação seria esse traço esquizoide, e esse período aí do desfraude, que seria o período oral, nós vamos falar sobre isso. Continue aqui com a gente. Você que não é inscrito, se inscreva. Quem não deu um joinha, dá um joinha. E fica aqui com a gente que a gente vai aprender muita coisa aqui nesse canal É Tempo de Oração. Então, um trauma, porém, não é sempre um episódio de violência ou relacionamento abusivo. Ele ocorre, por exemplo, ainda no útero, quando o bebê sente a aflição da mãe ou no período de desfraude, que é um período que a criança começa a ter suas próprias experiências. Ninguém deve ser culpado por essas situações. Certo? Nem a criança no bebê, o bebê lá no útero da mãe, nem a mãe. Ninguém pode se sentir culpado. A gente já tem muitas culpas, a gente já carrega muitos sentimentos, muitas coisas que a gente tem que eliminar do nosso cérebro. Isso é que é a verdade. Experimentar alguns desafios desde a infância nos ajuda a enfrentar melhor a realidade da vida, para sobreviver nesse mundo. Os traços de caráter, os traços de caráter cumprem esse processo. Eles seguem esse processo. Vamos ver? Quais são os traços? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Você vai entender aqui, ó. De uma forma bem sintetizada, nós extraímos esse estudo de muitas pesquisas e aqui a gente traz esse traço do esquizoide, que é o primeiro a se formar dentre os traços de caráter, ainda na gestação, é o esquizoide. Quando a mãe grávida passa por uma situação estressante, o fluxo de sangue na região do útero diminui. E ele, o útero, que até então era um lugar quente, confortável para o bebê, né, se torna duro e incômodo. O bebê, como ainda não sabe o que está acontecendo ao seu redor, seu cérebro entende que o desconforto foi criado por ele mesmo. Quer dizer, ele não entende que são as situações, as circunstâncias da vida que já está vivendo. Então, ele acha que é ele que é o culpado. Olha como que acontece já na inocência, no inconsciente. Para evitar o desconforto e o sentimento de rejeição, ele direciona suas energias para a cabeça e fica imóvel, se desconectando dos sentimentos físicos. Sua dor, a rejeição e o desconforto deixam de existir. Quer dizer, para o bebê, por causa que ele usa esse método, né, de mielinização, para ele está tudo bem, né? Mas isso é prejudicial no decorrer do tempo. Nesse momento, a mielinização faz parte do processo de desenvolvimento cerebral. A mielina é uma camada de liproteica que envolve e protege a condução nervosa dos axônios e neurônios
tornando-a mais rápida e eficaz. Então, você vê que esse processo, na gestação, esteja a criança com 1 mês, 9 meses, 7 meses, lá no ventre já começa a formação do caráter. Isso a gente está falando do caráter, fora a personalidade e o temperamento, que são os três unificados, formando o interior do indivíduo, né? Dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas reações, das suas ações. Agora, falando desse traço aqui do oral, entenda esse oral. O mais intenso dos traços de caráter, o mais intenso dos traços é o oral. O traço de caráter oral surge no período da amamentação. Nessa fase, a mielinização desce até o pescoço. A falta ou atraso constante na amamentação, o desmame precoce, dentre outros motivos, fazem o bebê se sentir abandonado. Eu creio que está bem claro isso aqui, não está, amigo? Porque, sabe, quando a mãe quer terminar o serviço caseiro para amamentar, quer dizer, a criança já dá o sinal de que está com fome, de que quer. E se ela fica muito tempo ali chorando, esperando a mãe, então ela já tem esse sentimento, já vai nascendo dentro dela essa formação. Você vê que é bem fragmentado, são coisinhas mínimas, né? Aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. Imagine um bebê dormindo no berço, bem tranquilo. Por exemplo, a mamãe aproveita para limpar a casa. O bebê acorda e chora, a mãe rapidamente vai até ele, mas percebe que ela está muito suja para pegá-lo no colo e vai ao banheiro ou em algum lugar para se limpar, se lavar. Nesse pequeno instante, nesse espaço aí de tempo, o bebê observa ela afastando e compreende, ela se afastando dele, e compreende, dentro de sua percepção infantil, inocente, que foi abandonada ou abandonado. Esse traço é de extrema importância para ativar seus recursos, alcançando um grande potencial no desenvolvimento do seu caráter. Então, você vê o cuidado que tem que ter com a criança. Agora eu posso entender o porquê que a medicina tem tanto esse cuidado com a mulher grávida. Não pode tomar qualquer tipo de comprimido, qualquer tipo de remédio. Tem que ver o tratamento, tem que ver a atenção que dá à mulher, essa mudança que há de comportamento dela, essa necessidade de atenção. Agora a gente pode entender melhor baseado nisso aqui, não é verdade? Vamos falar agora sobre esse traço psicopata. Você vai entender. Isso aqui não é o psicopata que sai matando, destruindo, não. Isso aqui você vai entender. Vamos ler. Psicopata, um camaleão entre os traços de caráter. Antes de continuar, vale apontar que essa e as outras caracterizações não dizem respeito a um distúrbio psicológico, doença ou comportamentos negativos. Não, não quer dizer nada disso. O nome de traços de caráter, esses 5 traços de caráter, que é o esquizódio, oral, psicopata, masoquista, esses traços, nomes na ciência, nos estudos, foi dado muito antes que houvesse uma popularização negativa do termo psicopata, certo? Sim, está claro. Quando o processo de mielinização desce um pouco mais, a região do tórax possibilita o controle e a motivação da parte superior do corpo. É nesse momento que a criança começa a explorar os lugares, engatinhando, se escorregando, caminhando, caindo, se machucando e etc, né? Porque é o momento em que ela está começando a engatinhar, é o momento em que ela está se conhecendo, buscando seus espaços. Ao interagir com o mundo, a criança também pode começar a ser manipulada. Se ela está correndo algum tipo de perigo, por exemplo, os pais vão tirar ela daquele ambiente, daquela situação, claro.
para isso que tem os pais. A criança, com a sua percepção reduzida, não entende que aquilo poderia fazer algum mal para ela. Por essa razão, ela se sente controlada quando toma certas atitudes. E o mecanismo de defesa dessa fase faz a criança desenvolver seu caráter. É aí onde os profissionais estão dando muito conselho para evitar celular na mão das crianças. Às vezes, a gente tem visto aí mães, pais, coitados, na inocência, por ignorância, entregam celular para uma criança, para ela ficar, até mesmo para que ela venha parar de chorar. E até porque, no tempo de hoje, nessa época tecnológica que nós estamos vivendo, é óbvio de que as crianças já estão nascendo e ao invés delas chorarem, elas estão dizendo: "Eu quero um celular". Então, aí, se a mãe, se o pai, o educador, não tomar uma atitude de disciplinar, de colocar os limites, aí pronto, estraga mais ainda a criança, não é verdade? Muito bem. Agora, tratando do masoquista, é mais um traço, ó, o traço masoquista. O traço de caráter masoquista começa a surgir no período do desfraude. Então, que tempo mais ou menos que a criança está se livrando das fraldas? Então, é mais ou menos, né? Um é com 2 anos, outro é com 3. Então, esse período aqui, ó, quando a criança passa a usar o banheiro, quando a criança já não precisa mais de fralda, a mielinização desce até a região lombar, possibilitando uma maior utilização das pernas. Em muitos casos, o processo de desfraude é bastante precoce, em muitos casos. E isso faz com que a criança não acompanhe as expectativas do pai. Seu corpo ainda não está pronto. Se a criança suja as roupas, por exemplo, e os pais costumam ter um comportamento humorístico, mas a mente infantil pode sentir-se humilhada. Assim, ela vai aprender na marra a contrair o bumbum para não ter que passar por essa situação novamente. O mecanismo de defesa vai tornar essa criança detalhista, medindo cada passo. Ela demora para agir e planeja tudo que estiver ao seu alcance. Daí a gente vê que tem as pessoas, aquelas pessoas de que têm um caráter assim mais introvertido, né? Agora, imagina uma pessoa com um caráter introvertido, fazendo parte dentro daquela linha do temperamento abaixo, melancólico ou fleumático, e além do mais, tendo dentro daquela percepção da personalidade pessoa, sabe, retraída. Aí juntando toda esse hemisfério aí da personalidade do tripé, que forma o interior, que forma a alma, que forma os pensamentos, a conduta, o comportamento, o agir, o escolher. Imagina como que fica essa pessoa, totalmente tímida, introvertida. E isso é muito bom, a gente aprender essas coisas para a gente entender de que o jeito que aquela pessoa é, ela não tem culpa de ser daquele jeito. Sabe uma criança que tem TDAH? Quer dizer, além de ter esse transtorno de déficit aí de atenção, ainda é imperativo. Ela tem culpa de ser assim? Não tem. Uma criança que nasce autista, ela tem culpa de ser assim? Aí você, quando vai ver, tem o processo genético, tem esse comportamento aí da mãe no momento de gravidez, quando ela reage às suas atitudes, à comida, enfim, é muito complexo isso aí, dentro da fisiologia, dentro da psicologia, é muito complexo. E é por isso que a gente tem que entender as pessoas, amigo. Vamos falar do rígido agora? Eu faltei ler alguma coisa aqui? Por exemplo, eu faltei aqui de explicar essa parte aqui, ó. Por exemplo, uma criança suja, eh, fez xixi na calça, ou fez xixi na fralda, alguma coisa. Aí o pai querendo, ou a mãe, ou o educador, querendo jogar ela para cima e dar risada. A criança, que é inocente, pode entender.
de que ela foi humilhada, que está sendo humilhada por causa daquilo. E muitas vezes pode acontecer de se contrair na hora de fazer as necessidades fisiológicas. E isso vem, você vê a formação do caráter e de uma personalidade de uma pessoa, como tem as origens, tanto física como psicológica, uma criação, a educação. Meu Deus do céu, é muito importante a gente saber disso. Por fim, o rígido. O rígido, a mielinização chega na região sacral. Opa, a criança já está bem maior, né? Nos órgãos genitais, completando os traços de caráter. Tão rígido, essa parte do traço aqui, caráter, né? Traço rígido. Por fim, a mielinização chega na região sacral, nos órgãos genitais, feminino ou masculino, completando os traços de caráter. O traço rígido começa a surgir no momento em que a sexualidade é descoberta. A criança percebe que certas regiões do seu corpo geram sensações diferentes. Obviamente, não estamos falando sobre uma sexualidade consciente, como a de um adulto, apenas uma sensação física que não existe em outras partes do corpo. Então, leva essa criança a começar a se mexer nos seus órgãos genitais, justamente se conhecendo, né? Essa criança ainda possui a percepção de que é como o homem ou a mulher mais importante na vida do pai ou da mãe. Quando percebe que os pais não dormem à noite com ela, com ele, com a criança, vem uma confusão muito grande na sua mente e que acarreta uma sensação de exclusão. Olha, até nisso, né? Por isso que tem que ser dado muita atenção na criação da criança. Esse traço sempre é formado na relação da menina com o pai e do menino com a mãe. Ela cria uma disputa inconsciente pelo amor do genitor ou cuidador do sexo oposto. Quando falamos de pai e mãe, não é necessariamente seriam os pais biológicos, né? Os pais biológicos, mas sim aqueles que representam esse papel na vida da criança. Aí vem aqui essa pergunta: como que se comporta? Eles podem ter dificuldade nos relacionamentos pelo fato de que o seu primeiro amor pelo pai ou pela mãe não foi correspondido. Entregar-se pela metade é comum, graças ao medo de se machucar novamente. E seu conflito interno também pode separar o amor da sexualidade, entregando os sentimentos para uma pessoa ou o desejo sexual para outra. Contudo, isso não significa que o traço rígido sempre vai trair seus parceiros. Os traços de caráter, em síntese, os traços, né? Todos os traços, os 5 traços de caráter, em síntese, não determinam regras sobre as pessoas, apenas possibilidade. Isso é importante, para poder você não formar isso aqui uma regra, apenas são possibilidades. Conclusão sobre os traços de caráter, em suma, é importante fazer a ressalva que todos nós possuímos os 5 traços de caráter. Algumas pessoas serão mais influenciadas por um deles, outras vão experimentar equilíbrios entre vários. Isso é fato, né? Porque se a criança ela teve alguma modificação, sabe? Alguma lesão no seu desenvolvimento, quando estava no ventre, na gestação, que é o esquizoide, então a tendência é essa pessoa, quando adulta, aflorar mais o esquizoide, esse traço do caráter esquizoide. Você vê essas pessoas que fumam, que chupam o dedo, que fica muito com a mão na boca, é mais o traço oral. Você vê, a gente viu aqui no rígido, esse último, que a pessoa que ela é muito voltada assim para a sexualidade, sabe? Você vê de que essa já vem de cedo, já vem lá da infância, já se descobrindo, está no seu caráter. Tem muitas coisas de que o que a gente vive como adulto já vem lá do zero, quando ainda tinha ano zero, né?
meses. Muito bem, a conclusão dos traços, acho que era bom a gente ler isso aqui novamente, tá? Muito bem, olha, a conclusão sobre os traços de caráter em suma, é importante fazer a ressalva que todos nós possuímos os 5 traços de caráter. Algumas pessoas serão mais influenciadas por um deles, que é o que mais aflora. Outras vão experimentar equilíbrios entre vários. Além disso, os traços de caráter também integram com o mundo externo para formar personalidades e comportamentos. Duas pessoas com o mesmo traço apresentam alguns padrões de comportamento semelhante, mas elas não são cópias uma da outra, sempre serão diferentes. Todo mundo, não tem ninguém igual. No meio de bilhões e bilhões de pessoas que nasceram, não tem ninguém igual. Sempre é diferente. Às vezes nasce gêmeos, trigêmeos, e você vê aí, eu já acompanhei o crescimento de 2 gêmeos, né, que são amigos nossos, hoje estão casados, que é o Felipe e o Jonathan, e a gente vê que são totalmente diferentes esses dois aí, né? Pensamento, caráter, postura, comportamento, decisões, escolhas, enfim, muita coisa. Esses traços de caráter não possuem qualquer ligação com a moral das pessoas, nem podem ser vistos como melhor ou pior que os demais. Pense nele, antes de tudo, como ferramentas que nosso corpo e mente, né, nosso físico, nosso psicológico, constroem para se adaptar à realidade e promover uma vida saudável. A formação de um indivíduo, acompanhado de suas fases no período do desenvolvimento humano baseado na psicologia. Eu coloquei aqui só para vocês terem noção. Aqui, ó, o pré-natal, que é na gestação, certo? Aí vem o período da primeira infância, de 0 a 1 ano, o período da segunda infância, de 1 ano e meio a 3 anos, o período da terceira infância, de 3 anos a 6 anos, o período da quarta infância, de 7 a 11, o período da adolescência, de 12 a 18, e o início da fase adulta, da vida adulta, de 20 a 30, e o período da vida adulta intermediária, de 30 a 50, né? De 30 a 50. E o período da vida adulta tardia aí vai caminhando. Tem uns que chegam a 90, tem uns que chegam a 100, e aí é muito engraçado, muito interessante a gente saber dessas coisas, né? Esse objetivo, no entanto, nem sempre é alcançado. Muitas pessoas, para muitas pessoas, os traços de caráter acabam se tornando limites. Isso ocorre quando elas permanecem inconscientes, sendo levadas pelos padrões do traço, ao invés de usá-los ao seu favor. Então, vamos usá-lo ao seu favor. E para terminar, eu só queria deixar essa notinha aqui do caráter segundo a filosofia grega, baseado em Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, né? Então, foi um homem também muito inteligente, é um pensador que tinha também suas pesquisas, que tinha seus resultados dos trabalhos que fazia, e ele determina assim, ó, foi considerado um dos principais pensadores do período antropológico da filosofia grega. Ele divide em 3 tipos de caráter que moldam as almas das pessoas: caráter concupiscível, tipo de alma em que há a prevalência dos desejos e das paixões, mais tipo animal, sabe? Vai pela vontade própria, vai pela concupiscência da carne, os desejos desordenados, né? E assim não pensa e vai fazendo o que quer, pensando e falando, e assim é o tipo de alma, de caráter, de pessoa, na concepção de Platão, que é concupiscível. Aí vem esse caráter irascível, ou irascível, irascível. Nesse tipo de alma prevalecem os impulsos da ira e cólera, a agressividade e a força. É aquela pessoa, sabe, que tem um temperamento forte, junto com um caráter irascível, uma alma assim. Então, o resultado é ser impulsivo, é ser irascível, né? E tem esse do caráter racional. Nesse tipo de alma,
há um predomínio absoluto na razão. Essa pessoa que gosta de estudar, essa pessoa que é mais racional, não toma atitude assim, sem premeditar, sem pensar, então é mais racional. Muito legal a gente estudar tudo isso aqui sobre o caráter. Você que faltou estudar as outras coisas, tem muita coisa aqui para sempre, para cima, aqui para cima, de que temperamento, personalidade. Então aí você vai ter dentro do canal essa possibilidade de você ir na playlist e ali na playlist você ter a aula que você precisa, o degrau. Degrau 1, começando pelo querer. Amigos, eu espero ter ajudado todos vocês que ficaram até aqui conosco. Eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Procure estudar para que você venha se conhecer, porque é o segredo para poder você entender os outros. Primeiro você tem que se entender. Jesus ele diz que antes da gente amar o próximo, a gente tem que amar a si mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? Como a mim. Eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Então tem que me conhecer para me amar. Tem muita gente de que ela não se conhece, por isso ela não tem a autoestima, não tem a autoimagem. É uma pessoa completamente problemática com a sua estima, com a sua vida, com o seu interior, consigo mesmo. Então, nós estamos aqui para ajudar. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.